Bem, pessoal, continuando nosso assunto, raízes de funções, vamos agora falar um pouco sobre os métodos abertos na parte 2 do nosso assunto. Diferente dos métodos fechados que a gente falou nas aulas anteriores, o método aberto ele necessita de apenas um valor inicial para começar a fazer a busca da raiz ou das raízes de uma função desejada, certo? Qual é a grande diferença, além dessa questão da gente não trabalhar no intervalo fechado? É que tanto o nosso método aberto, ele pode divergir da solução desejada, porque a gente não está delimitando o espaço de busca das raízes, porém, se houver uma convergência, a tendência é que os métodos abertos tenham uma convergência muito mais rápida que os métodos fechados ou intervalares. Por que isso? Porque no caso do método fechado, como a gente viu, por exemplo, o método da bissecção, a estimativa de aproximação para você encontrar a raiz da sua função, ela vai trabalhando dentro de uma busca sistemática, como por exemplo, buscando na metade da metade da metade do intervalo inicial e assim por diante. O método da força posição melhora um pouco essa estimativa, mas mesmo assim a convergência não é tão rápida. No caso dos métodos abertos, que a gente vai falar a partir de agora, você primeiro só precisa de um ponto inicial para fazer a busca das suas raízes, tá? E a forma, a modelagem matemática com que esses métodos abertos eles funcionam permite que a gente tenha um deslocamento de um valor atual para um valor novo, ou de um valor anterior para um valor atual de raiz muito mais rápido do que nos métodos fechados. Porém, como mostra aí a letra B do nosso gráfico, pode acontecer que a gente vá para uma direção de busca distante da raiz desejada. E aí a gente tem o problema da divergência do nosso método. Tá? Então, novamente, aquela premissa inicial que eu sempre digo, a gente nunca vai ter um método melhor do que todos os outros para resolver um problema numérico. Cada método tem as suas vantagens e desvantagens. Mas vamos lá. O primeiro método aberto que a gente vai falar é o chamado de iteração de ponto fixo. Tá? Como é que ele funciona? Suponha que a gente tem uma função f de x igual a zero e que a gente quer encontrar a raiz ou as raízes dessa função. Para a gente trabalhar com o método de iteração de ponto fixo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reajustar essa função f de x para uma expressão diferente, x igual a g de x. Dessa forma, depois que a gente faz essa transformação, é que a gente consegue aplicar o método de iteração de ponto fixo. Como é que essa transformação ela é feita? A gente tem, por exemplo, aí uma função de segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero, e a gente basicamente faz uma transformação de tal forma que de um lado da expressão a gente tem apenas um x isolado e do outro lado uma expressão ligeiramente diferente da função original. Nesse caso ficamos aí com x igual a x ao quadrado mais 3 dividido por 2. Essa aproximação g de x igual a x ou x igual a g de x, ela permite para a gente agora obter um x novo, ou seja, um novo valor provável de uma raiz a partir de um x anterior. É como está mostrado aí abaixo. A gente vai ter agora uma expressão que a gente vai dizer o seguinte, olha, x i mais 1, que é o nosso x novo, ele vai ser igual a um xi aplicado à nossa função g, que nós transformamos a partir da função f de x. Dessa forma, a gente pode aplicar a mesma expressão de estimativa de erro. A estimativa do erro aproximado relativo vai ser igual a quem? Ao x novo menos x velho dividido pelo x novo, isso em módulo multiplicado por 100%. Tá? A concepção é muito simples do método de interação de ponto fixo.
Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma função f de x é elevado a menos x, e eu quero encontrar a raiz dessa função. A raiz real, né, o valor real da nossa raiz, está posto aí ao lado da tabela. É o 0,56714329, tá bom? Esse é o valor que a gente está estabelecendo como raiz real dessa função. Como é que a gente pode aplicar o método de iteração de ponto fixo para encontrar um valor aproximado? Primeiro a gente transforma a função numa expressão x igual a g de x. Então a gente pega o menos x, passa para o outro lado da expressão, e o que a gente vai ter é a nova expressão transformada abaixo. Xi mais 1 vai ser igual a e elevado a menos xi, certo? A tabelinha aí mostra exatamente o passo a passo do método. Então, numa iteração i igual a zero, se a gente estabelecer como ponto de partida um x igual a zero, a gente tem um erro inicial de 100%. O erro verdadeiro total, porque a gente não calculou ainda o valor de uma primeira raiz hipotética, uma primeira raiz provável. Na iteração 2, o que é que a gente tem? O nosso xi anterior passa a ser 1, porque é elevado a zero é 1, correto? Então, no passo 1, nós temos que o nosso x é igual a 1, e aí conseguimos calcular agora o nosso x mais 1. O nosso erro aproximado agora é de 100%, porque a gente tem 1 menos 0 dividido por 1, isso vai dar 100%, tá? E o nosso erro verdadeiro já começa a diminuir um pouco, porque a gente tinha um valor inicial de 0 para x e agora temos um valor de 1, e aí aplicando a expressão de erro verdadeiro relativo, a gente tem um erro agora da ordem de 76,3%, tá bom? No passo 2, a gente vai ter agora que o nosso xi vai ser igual ao xi mais 1 do passo anterior, que é exatamente 0,367879. O erro obtido aumenta, e a gente vai explicar daqui a pouco por quê, mas o erro verdadeiro ele vai convergindo, vai diminuindo, certo? E a gente vai executando as iterações passo a passo, até que quando a gente chega na iteração i igual a 10, a gente obtém um valor muito próximo do valor real da nossa raiz. A gente chega no valor de 0,564879, um erro aproximado de 1,11% e um erro verdadeiro, né, relativo, de 0,399%, tá? Então percebam que o método ele converge para um valor muito próximo da raiz real, tá? Agora, por que dessa oscilação no erro aproximado, tá? Se vocês perceberem, a gente tem um primeiro erro na iteração 2 muito maior do que o erro na iteração 1. Isso é porque a gente está trabalhando com o método aberto, e a busca nem sempre tem uma tendência a ir para uma convergência direta, tá ok? E aí é o problema dos métodos abertos, tá? A interação de ponto fixo, em termos de convergência, ela tende a ter uma convergência linear. Só que aí a gente precisa sempre lembrar de utilizar uma abordagem gráfica para avaliar o ponto de convergência dos nossos métodos. Por quê? Porque, como eu falei, como é um método aberto, quando ele converge muito bem, mas também quando ele diverge, a tendência é que a gente tenha um problema para encontrar a raiz da nossa função. Como é que a gente pode observar graficamente a convergência do nosso método de interação de ponto fixo? Como a gente transformou a nossa função original numa expressão do tipo x igual a g de x, a gente pode separar os dois lados da expressão e atribuir que cada valor, né, o x vai corresponder a uma função f1 de x e o nosso g de x vai corresponder a uma função f2 de x. Se a gente agora iguala cada expressão a um y a ser obtido,
O que a gente observa graficamente é que a nossa função original, deixa eu marcar aqui para vocês, a nossa função original, ela é segmentada em duas funções mais simples. Uma função e elevado a menos x e uma função x. O que é interessante? É que no ponto em que essas duas curvas se cruzam, nesse ponto aqui, é exatamente o ponto da raiz da função original, certo? Dependendo do comportamento dessas funções, pode ser que ao invés da gente ir numa tendência de convergência, a gente acabe indo para um caminho de divergência. Isso por quê? Porque dependendo da derivada da nossa função g de x, a primeira derivada, se ela tender a um valor menor do que 1, a gente tem um comportamento de convergência, que é o caso da situação A e o caso da situação B. Entretanto, quando o valor da derivada da nossa função g de x tende a ser maior do que 1, a inclinação da curva faz com que o método tenda a divergir, ou seja, o espaço de busca do método ele vai para longe da raiz da nossa função, tá? Então, o método de interação de ponto fixo ele tem essa pequena desvantagem, dependendo do valor da primeira derivada da nossa expressão g de x, obtida de uma função original f de x, a gente vai ter situações de convergência ou de divergência, tá? E aí como é que a gente resolve esse problema? Podendo aplicar, por exemplo, um método que ele seja mais inteligente do que o método da interação de ponto fixo. A gente está falando agora de um dos métodos mais famosos e mais utilizados para a busca de raízes de funções, que é o chamado método de Newton-Raphson, tá? Que a gente vai falar na segunda parte dessa aula.